casa do meu avô. Quando meu avô faleceu, a casa não ficou pra gente. Não ficou pra ninguém. A casa onde ele morou por 40 anos, a casa que ele construiu com as próprias mãos, estava registrada no nome de outra pessoa. A família não sabia. Eu também não sabia. Veio à tona quando fizemos a pesquisa do registro de imóvel. A casa tinha sido transferida 32 anos atrás. As assinaturas eram do meu avô. Mas meu avô era analfabeto. Ele não tinha assinado. Tinha uma impressão digital no documento. A digital do meu avô. E do lado, um nome. O vizinho e amigo mais antigo do meu avô. 32 anos atrás, aquela casa tinha sido roubada. Meu avô sabia disso enquanto viveu todos esses anos? Ou não sabia? E a família daquele homem ainda mora lá. Sim, meu nome é Ana Luísa. Tenho 28 anos. Meu avô, seu Benedito, 81 anos, faleceu no ano passado. Era de uma cidade pequena do interior. Era analfabeto, trabalhou a vida toda na roça, construiu tudo com as próprias mãos. A casa também era assim. Ele mesmo construiu, tijolo por tijolo, parede por parede. Tinha quintal, tinha árvores frutíferas, cresci naquela casa. Passava todas as férias de verão lá. Corri pelo quintal do meu avô, colhi fruta, sentei na varanda nas tardes. Aquela casa era a minha infância. Quando meu avô faleceu, os trâmites da herança começaram. O advogado fez a pesquisa do registro e descobriu uma coisa: a casa não estava no nome do meu avô. Tinha sido transferida 32 anos atrás. O comprador, seu Zeferino, vizinho e amigo mais antigo do meu avô. Como pode? Disse meu pai. Seu avô ia deixar essa casa pra gente? Ele não quis deixar? Disse minha mãe. Ele assinou? Eu disse. O advogado trouxe os documentos. No documento tinha uma impressão digital. Do meu avô, a assinatura não tinha. Meu avô não sabia assinar mesmo, mas a impressão digital tinha validade legal. E a assinatura do Zeferino estava do outro lado. O Zeferino tinha falecido 10 anos atrás, mas os filhos dele moravam naquela casa, mesmo depois da morte do seu Benedito. Seu avô assinou sem saber? Eu disse. Ninguém conseguiu responder. Eu decidi ir atrás da resposta. Fui até a cidade do interior, procurei os vizinhos do meu avô, os que ainda eram vivos. A cidade era pequena. Todo mundo conhecia todo mundo, e todo mundo lembrava de alguma coisa. A primeira pessoa com quem conversei, uma senhora mais velha, Dona Teresa, era vizinha do meu avô. Tinha quase 80 anos. Seu Benedito, ela disse, era um bom homem, muito bom. A senhora sabe alguma coisa sobre aquela casa? Eu disse. Sobre como foi pro Zeferino. O rosto da Dona Teresa mudou. Senta, ela disse. Sentei. Naquela época, seu avô estava passando por um momento muito difícil, ela disse. Estava doente, às costas, não conseguia trabalhar, não tinha dinheiro. E o Zeferino parou. O Zeferino fez o quê? O Zeferino deu dinheiro pro seu avô. A casa fica comigo, você continua morando, ele disse. Seu avô não entendeu direito o que estava assinando, só disseram, coloca o dedo. Quem disse? O Zeferino, e mais um, o prefeito da época. Parou de novo. Vieram os dois juntos. Quem era o prefeito? Já faleceu, mas o filho dele mora aqui e trabalha na cidade. Naquele dia, conversei com mais 3 pessoas. Todas contaram coisas parecidas. Meu avô estava doente e sem dinheiro. O Zeferino tinha oferecido ajuda, um dinheirinho. E o documento foi assinado. Meu avô sem entender direito o que estava fazendo. A casa passou para o Zeferino. Meu avô continuou morando, mas a casa já não era mais dele. Quando morreu, também não era. Naquela noite, fiquei sozinha no hotel. Fiquei sentada por um bom tempo. Meu avô sabia dessa verdade enquanto viveu? Ou realmente não entendeu? Talvez as duas coisas fossem verdade. Em algum momento ele tinha entendido, mas pensou que era tarde demais e escolheu ficar em silêncio. Mas a gente agora sabia. Voltei para a cidade grande. Contratei uma advogada especialista em herança e direito imobiliário. 32 anos atrás fizeram um analfabeto assinar um documento, colheram a impressão digital, eu disse. E essa pessoa perdeu a casa sem entender o que estava fazendo. O que a gente pode fazer? A advogada ouviu com expressão séria. 32 anos é muito tempo, ela disse. O prazo de prescrição normal já passou. Mas, se for possível provar que houve fraude,
pressão ou engano na elaboração do documento, em alguns casos dá para entrar com ação alegando nulidade, especialmente fazer um analfabeto assinar, e se provarmos que ele assinou sem entender, pode ser avaliado pelo tribunal. Tem testemunhas, eu disse. Pessoas que viveram aquela época que viram. Testemunhas vivas são muito importantes, ela disse. Quantas? Pelo menos 3. Pode ser 4. Precisamos registrar os depoimentos delas por escrito, em cartório. Voltei à cidade do interior. Conversei com a dona Teresa e as outras 2 vizinhas. Todas toparam dar depoimento. Fomos ao cartório, cada uma separadamente. Os depoimentos foram registrados. Depois fui achar o filho do antigo prefeito. Chamava Gilmar, uns 50 e poucos anos, comerciante na cidade. Seu pai estava lá naquela época, eu disse, numa situação de assinatura de documento. O Gilmar ficou desconfortável. O que a senhora está dizendo? A casa do seu Benedito. 32 anos atrás, seu pai e o Zeferino foram juntos. O Gilmar ficou me olhando por um bom tempo. Meu pai faleceu, ele disse. Se eu sei, eu disse. Mas o senhor estava lá naquela época? Era novo. Lembra de alguma coisa? O Gilmar suspirou fundo. Meu pai, às vezes, fazia serviços, coisas oficiais, documentos. Eu não sabia os detalhes. Quer saber? Silêncio. O que a senhora quer de mim? Nada, eu disse. Eu só estou perguntando se o senhor sabe. O Gilmar virou e foi embora. Mas 2 dias depois me ligou. Ana Luísa, ele disse. Meu pai fez algumas coisas naquela época, coisas que não eram certas. Eu sei disso. Se o tribunal precisar de um depoimento, posso dar. Passei para a advogada. A ação foi aberta. Transferência de imóvel por fraude e engano, pedido de nulidade. E esperamos. O processo durou 16 meses. Os filhos do Zeferino contestaram, contrataram advogado, disseram 32 anos se passaram, disseram prescrição, mas os 4 depoimentos eram sólidos. O depoimento do Gilmar era sólido. E a advogada achou mais uma coisa. Na data em que o documento foi elaborado, meu avô estava internado, para uma cirurgia nas costas. Os registros do hospital ainda existiam. Segundo os registros, meu avô não tinha saído do hospital naquele dia. A impressão digital não tinha sido colhida naquele dia. Tinha sido colhida depois, enquanto meu avô estava dormindo ou em outro momento. Isso provava que o documento do imóvel era falso. O tribunal anunciou a decisão. A transferência foi declarada nula. A casa do meu avô, passou como herança para a família. Os filhos do Zeferino tiveram que sair daquela casa. Naquele dia fui até a cidade do interior. Entrei na casa. Tudo era igual, quase. Os móveis eram diferentes, mas as paredes eram as mesmas. O quintal era o mesmo. As árvores frutíferas ainda estavam lá. Fui até a varanda. Sentei. Quando criança, eu e meu avô sentávamos aqui toda tarde. Ele tomava chá, eu comia fruta. A gente não falava muito, só ficávamos sentados. Naquele momento, senti muita falta dele. O que seu avô diria se soubesse? Disse meu pai do lado. Pensei. Provavelmente diria, deixa pra lá, filha, deixa. Eu disse. Meu pai riu, mas os olhos estavam cheios d'água. Mas a gente não deixou, ele disse. Não, eu disse. A gente não deixou. Meu avô morou 32 anos naquela casa, na própria casa, mas que já não era mais dele. Talvez soubesse, talvez não soubesse. Talvez em algum momento tivesse entendido, mas pensado, que diferença faz agora? Eu o conhecia. Ele diria, que diferença faz? Mas para mim fazia diferença. Porque aquela casa eram as mãos dele, era o suor dele, era a vida dele. E a vida dele, mesmo que tarde, voltou para ele